Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os cortes com autorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, ram, pam, 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 monogamia down. Esse é o nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Já comecei bêbada. Já torta. Nós somos os poliamorosos Cris, Mariana. Tese. Espero que já tenham gastado 125 euros do Costa, porque nós hoje vamos falar sobre sacrifícios na relação. Que um assunto não tem nada a ver com o outro, mas eu queria mencionar porque é engraçado. Não sei se já vão ter recebido na altura, mas vale tudo. Foda-se. Pois. Eu não tenho direito a receber porque eu sou imigrante mesmo, então vou fazer piada com quem recebe. Será que vai haver, tipo, malta a gastar os 125 paus em coisas mesmo bué estúpidas? Óbvio. Tipo, isso ser uma trend. Tipo, mostrar os recibos de uma cena bué estúpida que custou 125 paus. Só se forem parvos, porque aí o malta vai gozar com eles. Auxílio. Enfim. O tópico hoje é coisa séria. O tópico de hoje é coisa muito séria. Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios nas relações. Por acaso é um tema que eu fico meio assim, porque eu sou meio contra fazer sacrifício. E há não sou muita Jesus malta Cristo. que defende que uma relação é feita de sacrifícios. Exatamente. Aquele assunto tipo, tem que lutar pela relação. Mas eu já disse aqui no episódio que se eu lutar, eu vou pro UFC. Se eu quiser lutar, eu vou pro UFC. Uma relação eu quero, tipo, conforto. Então, acho que aqui o ideal é começarmos por fazer perguntas a nós próprios e conforme vamos fazendo as perguntas vamos respondendo. Eu lanço a primeira pergunta. Tu também responde. Eu também respondo. É, pois é. Tu também respondes. Tu nunca me deixas de ser só mediador, né? Não, ninguém aqui é só mediador, querido. Se fosse aqui só mediador, não era Ramboia com moderação, era Bruno com moderação. Eu achei que ia dizer vendíamos seguros, mas pronto, tudo bem. Desculpa, a minha família trabalha toda em seguros e, portanto, eu ouço mediadores e, enfim. Never mind. Sacrifícios faz parte de uma relação. Já meter a faca no rim. Eu acho que é impossível teres uma relação e não sacrificares algo. E seja uma relação contigo mesmo, uma relação com o teu trabalho, uma relação com uma pessoa, uma relação com 10 pessoas, uma relação com não, mas eu acho que a ginástica. relação com o trabalho é diferente, porque a relação com o trabalho, ela te... É um sacrifício em si. Ela basicamente te dá dinheiro pra tu continuar vivendo. Então, é muito necessário. Então, tu realmente tem que sacrificar. Mesmo que seja tóxica, tu tens que lá ficar. Sim. Agora, um relacionamento romântico, não. Mas aqui eu acho que a gente tá falando de relacionamento romântico, né? Mesmo no relacionamento romântico, eu acho que há sacrifícios que são sempre feitos. Agora, a questão é, depende do que é que uma pessoa pensa que é um sacrifício. Se um sacrifício é uma cena que a pessoa vai ficar a sofrer para caralho por ter feito, ou não um sacrifício pode ser um sacrifício, uma coisa... eu só preferia A, mas vou fazer B porque sei que aquela pessoa prefere B. A questão é essa. Há sacrifícios. Eu não gosto da palavra sacrifício em si. Também acho que eu não gosto de sacrificar coisas, porque eu tento me colocar em primeiro lugar sempre. Então, se é pra eu sacrificar alguma coisa, é porque eu não vou estar me colocando em primeiro lugar. Então, eu já penso que pra mim sacrifício e relacionamento já não dá certo. Eu fiz um sacrifício, né, que foi casar. O meu próprio casamento foi um sacrifício. Tu farias o sacrifício para moldar uma pessoa? Como assim? Por exemplo, tu achas a pessoa divertida, ela complementa, tem uma data de coisas que têm os mesmos gostos que tu e é sempre muito fun estar com ela, o sexo é fixe, mas depois tem alguns valores que são um mega red flag. Ias sacrificar a tua paciência para educar e moldar essa pessoa para esses valores que tu achas que estão errados? Assim, eu acho que eu não sou nem mãe nem mostrar meu ponto de vista. Se a pessoa mudar de ideia, ok. Se a pessoa não mudar de ideia, eu não vou ficar... Eu acho que existe um perigo em nós fazermos sacrifícios a moldar outras porque podemos estar a degradar alguém em nós. Mas eu acho que tu não tens que fazer sacrifício para moldar alguém a ti.
Sim, eu também defendo que não. Não tens que fazer um sacrifício para ensinares alguém algo que tu acha que é certo só porque tu queres que aquela pessoa te relacione contigo. Tu queres que aquela pessoa tenha os mesmos valores que tu. Tipo, não concordo com isso. Sem dúvida, eu também não concordo. Não percebo Mas eu porque acho que há malta que o faça que eu acho perigoso. Mas eu não percebo porque é que ensinar alguém ou dar o ponto de vista é visto como um sacrifício. Pois, também não acho que seja. Eu acho que isso nem é tanto sacrifício, é muito mais sacrifício estares com alguém que sabes que nunca vai, imagina, querer ter filhos, tu queres ter bué filhos, mas estás a sacrificar ter filhos na tua vida porque gostas tanto daquela pessoa que vais ficar com essa pessoa, por exemplo. É errado, para mim é Isso errado. é um sacrifício, tipo, o maior quase que podes pensar. Para mim Mas é há errado. sacrifícios mais pequenos que não vejo como negativos. Tipo o quê, por exemplo? Tipo o quê, por exemplo? Tipo, no sábado apetece estar com a pessoa A, mas tinhas que combinar com a pessoa B e faz o sacrifício de não estar com a A porque Mas queres aí eu manter acho que não é coesão com a pessoa B. sacrifício, aí eu acho que são tipo escolhas. Então, qual é a diferença? Não sei, sacrifício pra mim soa muito pesado. Soa tipo, deixar muito de fazer algo que eu quero muito, deixar de ser eu pra poder agradar a outra pessoa. Isso pra mim é um sacrifício. E eu não faço isso. Ok, mas lá está, vemos a palavra de formas diferentes. Para mim, sacrifícios são coisas podem ir do eu quero ter filhos, a pessoa não quer, a eu hoje queria mesmo era comer bife com batatas fritas, mas vou comer pasta porque é o que a pessoa quer comer. Sim, mas se tu consegue abrir mão disso, então se calhar não era assim tão importante pra ti comer pasta, então já não é um sacrifício. Ok, acho que aqui então o debate aqui é o que é o sacrifício. A partir de onde é que um sacrifício já não deve ser feito? Ou já é complicado fazer um sacrifício? A partir de que limite? E os sacrifícios trazem coisas positivas? Sim. Podem trazer felicidade da outra pessoa, podem trazer felicidade monetária, podem trazer novas experiências, sei lá, pode trazer várias cenas, pode trazer uma longevidade maior na relação, sei lá. Isso há muita coisa que os sacrifícios podem trazer. Agora, se fores fazer um sacrifício do género, a pessoa quer ter filhos, tu não queres, ou aliás, tu não queres ter filhos, a pessoa quer, e faz o sacrifício de não ter filhos, a probabilidade disso dar em merda passado dos X anos é enorme. Porque é um sacrifício que já é completamente fora do... Sim, mas aí tu vai... Já é, tipo, mudar a tua própria vida e os teus objetivos de vida, né? Exatamente, tu vai estar abrindo mão de um sonho teu para estares com uma pessoa que se calhar não valoriza esse teu sonho. Não é só não valorizar, eu acho que aí é uma questão de os sonhos não fazem match e está tudo bem, isso acontece. Mas essa questão aqui é que essa outra pessoa é que tinha que ser ela a fazer um sacrifício. Exato, um dos dois tem que sacrificar. Então parem de se sacrificar, termina e ninguém precisa fazer sacrifício nenhum. Tu é o quê? Igreja Católica agora? Quer sacrificar Jesus Cristo pelo bem de todo mundo? Ai, eu não gosto de sacrifício. Eu sou muito contra fazer sacrifício. Muito contra. Não quero nem que façam por mim, nem eu também não quero fazer também. Porque isso é uma pressão. Acho que as pessoas vão sempre viver pressionadas com o facto de que o parceiro fez um sacrifício por ti. Se tu estás fazendo um sacrifício, é porque aquela vontade não é genuína. True. Sim, mas... E eu não quero que a pessoa haja comigo de forma a não ser genuína. E eu também não quero agir com a outra pessoa de forma a não ser genuína. Não concordo, por acaso. Eu agora queria ir para o outro lado, que é sacrifícios em conjunto. Como casal. Aí é outra coisa. Ok, mas dá exemplos. Epá, vou dar aqui um exemplo específico, que é... deixa-me só encontrar. Porque são duas pessoas se sacrificando pelo mesmo objetivo. Tipo, vamos parar de jantar fora porque a gente quer comprar não sei o quê. É um sacrifício. Sim. Mas são as duas pessoas lutando pela mesma coisa. E não tu só dando o teu cu pelo que a outra pessoa quer. Claro. É porque eu guardei na minha memória um jantar de família em que a geração dos nossos pais estavam a explicar como é que as coisas aconteciam no tempo deles. Sim. Isto porque o tópico era a compra da casa, na altura, a compra desta casa nova, e as obras, a mobília, etc. Eles contaram-nos que poupavam em caixas de fósforos. Não compravam tantas caixas de fósforos, reutilizavam e não sei o quê. Faziam contas a tudo. Yeah. Para poder juntar dinheiro, para depois poder comprar a casa e as mobílias e não sei o quê. E cenas tipo comprarem serviços de pratos e não sei o quê de forma parcelada e tudo isso. Mas que depois diziam que era um sacrifício que faziam que os deixava felizes. Yeah. Porque era para um objetivo em comum, lá está. Sim, aí é que tá. São duas pessoas lutando pelo mesmo objetivo.
Sim, mas é que a palavra sacrifício em toda essa conversa foi invocada demasiadas vezes. Sim, porque eu não sinto que em tudo o que nós conseguimos como casais ou como as nossas dinâmicas tenha sido fruto de sacrifícios. Eu não sinto que tenha feito sacrifícios. Fizeste alguns. Mas é que eu não sinto que fiz. Que sacrifícios é que eu fiz? se ele não sente que fez, não foi um sacrifício. Por exemplo, este ano comprámos a casa, não fomos viajar para longe, por exemplo. Fomos para uma casita passar férias, em vez de irmos fazer uma viagem boa, imagina. Mas para ti isso foi um sacrifício? Para mim é um sacrifício. Okay. Se calhar para ele foi bom na mesma. Para mim não é. Mas uma coisa, eu não acho que tu, quando sacrificas algo, não possas gostar do outcome à mesma. Não, daí pra mim já não é sacrifício, é uma coisa que tu não gosta de fazer e tu tem... Mano, eu posso pegar aqui a definição de sacrifício no dicionário pra gente poder... Não estou a dizer o contrário, o que eu estou a dizer é que... Pra gente poder entender o que é sacrifício. Eu não vejo o sacrifício como uma cena tão fatalista assim, eu vejo o sacrifício quase como uma escolha. Não, eu acho que são coisas diferentes. É uma escolha que tu preferias outra coisa, mas acabas por fazer aquela pelo bem ou de ambos ou da outra pessoa, porque o bem da outra pessoa faz-te bem a ti mesma também, a tua relação. Mas eu acho que a noção também, eu acho que existe uma diferença da noção de conforto dessa geração para a nossa. Olha, aqui no dicionário diz o seguinte, faz as referências cristãs, né, obviamente, e também diz abandono forçado ou voluntário daquilo que nos é precioso, renúncia, abnegação, isenção. Se é um abandono forçado daquilo que nos é precioso, para mim já não vai ser confortável, então para mim já não vou gostar, então já não vou querer fazer. E um sacrifício... Sacrifício é diferente de escolha. Nem toda escolha é um sacrifício, nem todo sacrifício é, sei lá. E tu achas que isso não pode acontecer mesmo sozinha, com coisas tuas? Eu tenho que fazer escolhas. Por exemplo, eu estou fazendo um sacrifício pela minha vida. Eu estou morando longe da minha família porque eu quero fazer a minha vida num lugar melhor do que o Brasil, que é aqui. Então eu estou sacrificando a minha vida com a minha família, que já não acontece há 7 anos, para poder estar aqui. Isso para mim é um sacrifício, mas é uma coisa que eu faço por mim, não por outra pessoa. Muito bem. Eu não faria isso por outra pessoa, que não fosse eu. Eu acho que aqui o importante é medir o estrago que o sacrifício faz em comparação com o resultado. O que tu queres dizer é, o que tu estás a perguntar é, tu consegues medir... Sim, é que às vezes tu não consegues medir. Aquilo que perdeste versus aquilo que ganhaste com esse sacrifício. E o problema é que às vezes nunca chegas a ganhar. Do sacrifício. Sim, sure. Isso é vida, e né? eu acho que é por isso que eu também não gosto de sacrifícios. Porque há coisas que eu dá-me a sensação nunca poderei vir a ter aquilo que era o objetivo. Deixa-me um bocado nervoso. Não conseguir ser uma coisa que seja muito longe, estás a ver, um objetivo assim há muitos anos. Para mim, dá-me logo vontade de não avançar com esse sacrifício. Se tu me dissesses que, bem, pelas nossas contas a poupar X por mês, vamos conseguir comprar casa daqui a 15 anos. Eu não ia viver a minha vida a fazer esse sacrifício e sacrificar o meu lifestyle em prol de 15 anos de poupar para conseguir uma casa, para viver basicamente quase da mesma forma. Já estamos a focar-nos um bocado no sacrifício até financeiro, mas eu acho que em relacionamentos há bastantes sacrifícios que são que há no dia a dia das relações, tipo o sacrificar, olha, por exemplo, onde é que se vai viver? Há muita gente que sacrifica. O sacrificar natais, vamos passar o Natal com a tua família ou com a minha. Ok, vamos com a tua, que eu sei que tu mas não é necessário fazer um sacrifício. Eu acho. Eu nunca sacrifiquei os natais na casa dos meus pais, na casa do meu pai, para poder passar com a família do meu ex-marido. Nunca sacrifiquei. Nunca. Mesmo nunca. Tá bem, mas há pessoas que se calhar preferem fazer o esforço ou o sacrifício. Mas aí não era mais fácil normalizar que pode cada um passar o Natal com a sua respectiva família do que uma pessoa precisar fazer um sacrifício? Sure, mas se calhar há pessoas que querem passar a mesma o Natal com a parceria. Mas se fazer o sacrifício também é uma escolha. Sim. Acho que não deve ser julgado. Se as pessoas escolherem sacrificar como escolha em prol da felicidade do outro, acho que é uma coisa válida.
Acho que as pessoas podem se sentir felizes em sacrificar em prol do outro, mesmo a Cris não concordando que isso se deva fazer. Mas aí é relativo. Pra ti, isso faz sentido. Pra mim, não. Pra Mariana, pode ser outra coisa, entendeu? Tipo, não pode querer impor a tua ideia de sacrifício e o que faz a outra pessoa feliz ou não, porque cada pessoa é diferente. E aqui chegamos então ao ponto em que sacrifício é uma escolha, faz quem quer, e vão medir se isso vai vos dar felicidade ou não. Agora, eu acho que há uma diferença entre sacrifício e esforço, porque eu sinto que os sacrifícios acontecem quando tu abdicas de uma coisa que gostas muito ou faz muito sentido na tua vida em prol de um objetivo ou por causa de outra pessoa. Agora, esforço tu fazes para sair da tua zona de conforto, em que a mim dá uma sensação que quando nós fazemos um esforço é para nós, é para o nosso bem, não é só para o outro, porque nós depois de fazermos o esforço por qualquer coisa vamos ficar melhores e vamos estar mais confiantes dependendo da situação. Querem que eu dê um exemplo? Sim, por favor. Eu fiz imagina eu fazer um esforço de me habituar a um parceiro de uma das minhas parceiras, ou seja, ser meta de uma pessoa que eu nunca fui à bola. Vamos imaginar. Conseguem pôr-se nessa situação. Sim. Do vosso meta, vocês nunca terem ido à bola com aquela pessoa, mas como é parceiro do vosso parceiro, nós concordamos todos que temos que fazer o esforço. Não é obrigatório. Tu fazes o esforço se tu quiseres, mas não é obrigatório. Sim, mas não vais fazer aqueles joguinhos de tentar minar a relação deles só porque não gostas daquela pessoa, né? Se tu realmente acha que vai fazer bem pra tua relação com teu parceiro, tu teres uma boa relação com teu meta e tu precisas fazer um esforço para isso, ok. Mas quando isso já começa a se tornar um sacrifício, teres que aturar alguém que tu não suporta só por causa do teu parceiro, é justamente por isso que a gente fala que não é obrigatório tu conhecer o teu meta-amor e tu te dar bem com ele. Sim. Justamente para tu não precisar passar por essa situação de sacrifício, de tu ter que lidar com alguém que tu não gosta e de que alguém que tu não, sei lá, que tu não curte ou que tu não tem simpatia com essa pessoa só para agradar o teu parceiro. Tu tens essa liberdade, não é uma coisa que tu precisas fazer. Pronto, mas concordamos que fazendo um esforço e superando, já nunca mais vai ser um sacrifício. Nunca vai passar a ser sacrifício, porque já superaste com o resultado do teu esforço. Conseguem isso para mim vai continuar sendo sempre muito relativo, porque a tua experiência é a tua experiência e a minha é diferente. Mas não sentes que existe uma superação depois de fazeres um esforço? Em variedíssimos momentos de dinâmicas em relações, por exemplo? Deixa-me tentar perceber. Para ti o sacrifício é quando a coisa, entre aspas, é sempre negativa e o esforço Exato. É algo que começa como negativo, tu esforças e a partir daí melhora, é isso? Melhora para todos. É que eu não acho assim tão diferente o esforço e o sacrifício, portanto eu acho que isto é semântica para mim, nem sequer é propriamente a cena mais importante do episódio, honestly. Não sei, para mim Não, é porque é parecido o contexto das duas coisas. para mim é super diferente. Para mim é bem diferente o conceito de esforço e sacrifício, porque esforço é algo que eu realmente consigo fazer e sacrifício é algo que para mim seria impossível fazer, mas eu vou fazer para agradar a outra pessoa, tipo, não curto mesmo, tipo, não me desce, não vai. Mas eu acho que o sacrifício, no meu ponto de vista, pode comprometer a conexão romântica mesmo. O esforço também. O esforço eu vejo como um caso de superação. Eu com 16 anos de relação com a Mariana, que já é uma cena, foda-se, 16 anos é bué de ano, já tive inúmeros momentos em que tive que sair da minha zona de conforto e hoje sinto-me bué de bem com todas as vezes que superei merdizes. Pronto, mas essa é a tua experiência. Cada pessoa tem uma experiência diferente em relação a sacrifício e esforço. Tu não achas que isso pode ser válido para muitas outras pessoas se identificarem? Pode, muitas outras pessoas podem se identificar contigo, assim como muitas outras pessoas também podem se identificar comigo e achar que não faz sentido fazer sacrifício.
Ok, saindo um bocadinho daqui da questão semântica, o que é um esforço, o que é um sacrifício, o que é uma escolha, acho que podemos ir pegar um bocadinho mais em exemplos práticos. E eu queria perguntar-vos que exemplos de sacrifícios comuns na monogamia é que existem. Serem mais comuns. Na monogamia? Sei lá, Monogamia. Monogamia. sei lá, eu quando era monogâmica já fui confrontada com o sacrifício de não poder ter mais amigos homens porque Isso é foda. não podia ter mais amigos homens, porque não pode ter amigo homem. Todos querem comer, né? Evitar amizades. O único homem que tu tens que te relacionar é o teu marido. O resto não interessa. O teu marido diz que todos te querem comer. Todos os amigos homens querem te comer. Tipo isso. Realmente sim, mas ele estava certo em alguma coisa. Mas isso também é uma projeção. Ou pode ser. Sim, mas outras coisas. Às vezes as pessoas têm vontade de estar com outras pessoas e não estão porque, pronto, monogamia não permite, né? São raras as pessoas que fazem isso, mas... A própria exclusividade, exato, é um sacrifício. Eu acho que para a maior parte das pessoas a exclusividade é um sacrifício. Ali nota-se, aliás, quando há pessoas que ficam tipo, eu queria bem comer nesse mas não posso. Ou que traem também, mas enfim. Isso é claramente um sacrifício na monogamia. E o sacrifício também na monogamia de passar imenso tempo sem poderes, sei lá, imagina que têm libidos discordantes, em que uma pessoa quer bué de vezes sexo e outra nunca quer. Ui, que bem uma delas apanhado. tem que sacrificar-se. Essa é muito bem apanhada. Uma delas tem que sacrificar ou a que não recebe sexo muito tanto quanto queria, recebe com muitas aspas, por amor de Deus, ou a que dá sexo muito mais do que queria, o que é um sacrifício. Não façam, não façam. A pessoa que quer mais, que espera que use a mão. Exato. Então, mas aí esse sacrifício já não vale a pena fazer? É um sacrifício. Aí é que eu tô dizendo, aí é que eu tô querendo perceber. dizer, a noção de sacrifício ou não é relativa, porque tu diz que pra ti faz sentido fazer sacrifícios e que ajuda na relação e não sei o quê. Não são todos. Então, eu acho que não faz sentido fazer sacrifício de todo. Claro, pronto, mas um está mais perto do assédio e o outro não, né? Sim. Que uma coisa é um sacrifício de É que o não queres fazer sexo. era só não fazer. O fazer forçado ali está. Não, mas fazer forçado e fazer pra fazer um sacrifício é completamente diferente. Eu já fiz sexo pra fazer um sacrifício e não estava sendo forçada a. Pronto, estavas para deixar a pessoa aliviar, né? Mas assim, eu sou contra a pessoa não fazer sexo se não quiser, mas há escalas. Há uma cena que é não me toques nunca, não quer que me toques neste momento. Há outras coisas tipo, ok, se calhar se me tocares devagarinho, pode ser que eu acorde e tenha um bocadinho de vontade de fazer sexo. Sim, vamos experimentar, É né? diferente. E se calhar tu podes sacrificar ok, se me tocares devagarinho e se calhar isto pode ir ao sítio e eu se calhar ficar com um líbido um bocadinho mais para vontade de fazer sexo. Mas se tu ficar com líbido já não vai ser um sacrifício. É um sacrifício o início, se calhar. Pois é, eu acho que isso acontece muito. Pois assim, quando nós éramos monogâmicos, talvez também um bocado. Yeah. E daí lembraste dessa merda. Inúmeros casos assim. E a cena da libido discordante é uma cena que acontece basicamente em quase todas as relações. Portanto, Sim. E mesmo nas não monogâmicas, atenção, isto não é exclusivo das monogâmicas, porque nas não monogâmicas tu até podes ter a cena de, ok, a pessoa pode ir procurar o sexo noutra parceria, mas se calhar a pessoa quer sexo contigo. E se continuarem a ter libido discordante, por muito que haja outra pessoa que lhe pode dar sexo, não quer dizer que a pessoa não queira, que a pessoa consiga gastar a sua energia sexual com a outra, porque se calhar quer gastar a energia sexual contigo. E também às vezes ali também tem a ver com o... Pronto, já vais dormir ali, né? Não vais mudar de casa só para... Né? Vai dar weird. Ai, não queres? Então vou ter com a minha outra parceira. What the fuck? Sim, não, isso Isso é bué da weird. não, isso é... Não. Bué off. Não acredito que já fizeste isso. Não, já sei, mandaste o boy que não queria foder embora para trazer um que queria foder. Sim. É tratar Às picante vezes- como picante. Às vezes fala mais alto, é assim. Mano, não tava afim de sacrificar a minha vontade de dar pra poder estar com uma pessoa que não ia me dar aquilo. Então, E que se olha, calhar só te podia dar aquilo também. Também é um bocado. Vira um bocado por aí. enfim. Tens de defender, linda. Enfim. Não é, tipo, eu já acho que eu já me defendi bastante esse episódio todo, né? Outros sacrifícios em relações não monogâmicas.
Espera, não monogâmicas Não agora. monogâmicas agora. Para mim, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que tu sacrificas apenas a exclusividade. Mas tu... Não é um sacrifício. Exato. Pra mim, a exclusividade não é um sacrifício porque não é uma coisa essencial. Exato. Só é sacrifício pra mim se for uma coisa essencial. Não faz sentido eu estar numa relação não monogâmica e a exclusividade ser uma coisa essencial. Logo, não é um sacrifício. Claro, foste buscar a semântica outra vez. Eu só estava a fazer aqui uma brincadeira com as palavras. Mas... Ok, então mas sim, é uma mas vamos falar a escolha. sério. Uma escolha que fazes perder a exclusividade, é isso. É uma escolha difícil, na realidade, porque estás habituado àquela pessoa que concentra a atenção e o tempo e não sei o que em ti, especialmente para quem está em relações fechadas que depois abrem, Pois. é lixado. Se calhar nota-se mais as pessoas que abriram a relação do que as pessoas que, ou as pessoas que estão em relação aberta, mas que não agem sobre isso, né? Sim. Devem sentir mais do que as pessoas que, tipo, habitualmente já só têm X tempo com a pessoa. Imagina, tu entras numa relação com a Cris e a Cris diz: eu tenho um dia por semana, ponto, não tenho mais nenhum dia. A pessoa não vai esperar mais do que isso. Agora, imagina, eu e tu, nós começámos de forma monogâmica, estávamos habituados a ter 7 dias por semana. Certo. Há um esforço e há uma escolha muito grande e difícil de perder a exclusividade e perder tempo, perder atenção e tudo isso, não é? Sim. Ganhas muita outra coisa. É uma escolha que tem muita coisa boa, mas é algo que, entre aspas, perdes também. Yeah. Eu acho que outra coisa que perdes também, imagina, ou que é um sacrifício, é uma escolha, tu fazes pelo bem das outras pessoas. Eu posso dar um exemplo, tipo, momentos, tipo, datas especiais. Certo. Vais passar a passagem de ano com não sei quem, vais passar o dia dos namorados com não sei quem. Eu sou uma pessoa que liga muito a datas especiais. Ou imagina, no nosso aniversário, por acaso, calha tu teres marcado uma viagem para não sei para onde. Isso para mim é um sacrifício, é uma escolha, um esforço que eu faço, porque sei que é algo que te vai dar prazer e pode dar prazer às suas outras relações. Não deixa de ser um sacrifício, imagina. Sim, mas no fim de contas não vai afetar a longo prazo o desencadear da relação porque depois disso. Tem que ter compensação de alguma forma, entre aspas, não é? Sim, Não pode ser questão só, da compensação não pode ser só é um tipo tema. sacrifício. Todos os sacrifícios ou todas as escolhas que sejam esforço, devem ter algo positivo em retorno. Não necessariamente naquele momento. Pode ser algo positivo em retorno do género. Eu gosto de olhar para a cara do meu parceiro e ver que ele está com um sorriso nos lábios porque teve whatever. Sim. Ou pode ser a longo termo, tipo, eu sei que esta escolha que eu fiz que me custou naquele momento, daqui a 2 anos vai significar que aquela pessoa vai confiar muito mais em mim, sei lá, imagina. Portanto, lá está. Pode ser difícil naquele momento, mas depois pode ter prazer a longo prazo, Eu acho que há muito esta ideia de que temos que, nós como polimorosos ou não monogâmicos, temos de sacrificar assim uma data de coisas tipo a exclusividade, a privacidade, o território, as férias, o ter filhos ou não, o ter filhos ou não é boa essa ideia. as relações sérias, não é? Porque há muita gente que defende que polimorosos não têm relações sérias. Mas Começar que isto tudo é mito, né? Diz, o que é que diz? Mas é que eu acho que isso tudo só é sacrifício se tu ainda estiver vendo as coisas com uma cabeça monogâmica. Porque a partir do momento que tu começa a entender qual é o sentido, tipo, o que é a não monogamia e o que tem a ver com isso, já não é mais um sacrifício tu pensar em fazer certas escolhas, porque já não faz mais sentido. Só é um sacrifício, por exemplo, tu pensar em tenho que dividir o tempo do meu parceiro com outras pessoas. Só vai ser um sacrifício se tu ainda tiver uma cabeça um bocado monogâmica. Se tu não tiver, se tu realmente entender que o tempo daquele teu parceiro não pertence só a ti e que ele tem liberdade para estar com outras pessoas, isso vai deixar de ser um sacrifício. Vai deixar, ok, pode ser uma escolha difícil no início, pode ser difícil de tu entender, de tu gerir, de tu entender que realmente o tempo daquela pessoa não pertence a ti. Ok, pode ser difícil, mas depois que tu entender que o tempo daquela pessoa não pertence a ti, tu abrir mão do tempo que tu passa com aquela pessoa já não vai mais ser um sacrifício, porque não vai te doer, porque tu pode fazer a mesma coisa. E vocês concordam que... Não concordo, por acaso. Eu acho que... ia perguntar outra coisa, mas...
Desculpa. É só porque eu acho que tens muito ensinamento e tens muitos hábitos que vêm de longo termo. Por muito que tu acredites numa coisa piamente, às vezes as emoções não batem com aquilo que tu acreditas piamente. E isso é uma das coisas que eu tratei em terapia. Aliás, eu não consigo fazer às vezes o match entre o meu emocional e o meu racional. E eu às vezes o meu racional é tipo... eu sei perfeitamente que a não monogamia é o que me faz sentido, eu sei perfeitamente que as pessoas ter outra pessoa não me pertence, e all of that, mas às vezes o meu emocional não faz match com isso. Não quer dizer que eu não acredite e que eu não quero viver uma não monogamia. Atenção, pelo contrário, eu tenho perfeita noção do que é que eu quero e o que é que eu acredito, mas há momentos em que custa. Claro, não estou dizendo que Vai-te não lá custa, buscar uma óbvio. possessãozinha, né? Que é esta merda? Esta gaja já... Como é que tu dizes, Linda? Já chegou agora? Já quer sentar nas... Chegou agora, quer sentar na janelinha? Então, e vocês concordam que então, as relações não monogâmicas podem ter tudo o que uma relação monogâmica tem? Estas coisas todas que eu disse acima, que a malta pensa que a gente não tem, que é a privacidade, território, as férias, os filhos, as relações sérias. Claro que podes ter. Pronto. Tudo menos as Depende do que é que possibilidades. diz território. Se fizeste território aí tu vais a falar de pessoas, para o caralho. Não, território não é pessoas. Território, há pessoas que são territoriais com eu pessoas. acho que- não, eu estou-me a Foda-se, mas referir- aí a gente tem definições diferentes de qualquer coisa que a gente tá falando aqui. Não, pera. Acho que a gente tem que fazer uma terapia de grupo antes de poder continuar esse episódio. Desculpa lá. Foda-se. Aí o caralho. Para mim, território é espaço físico. Ok. Nunca falei em território como pessoas. O que é que eu queria dizer? Não, a cena de eu acho a piada esta brincadeira que a gente pode fazer aqui, que é o facto de tu começares a perder a prioridade para outra pessoa, a atenção que tu normalmente estás habituado a ter como parceiro, e para quem abre as relações deixa de ter, se calhar às vezes vai escalando, né? Tu deixas de ter um dia, uma noite por semana, passas a já não ter dois, às vezes o teu parceiro já conheceu duas pessoas, ou seja, já estás a partilhar o tempo com mais outras duas pessoas, já não é 2 dias, é 3 dias da semana. E a realidade aqui é que tu também podes estar a sacrificar a atenção que tinhas do teu parceiro para outras pessoas em geral. Mas a cena aqui que eu gosto de realçar é: isso eu vejo como uma oportunidade, porque eu já sei que eu não sou menos que as outras pessoas novas, ou mesmo que haja uma evolução do outro lado nas relações com o meu parceiro. Eu sei o que é que tenho com o meu parceiro, e isso dá-me uma oportunidade para ter tempo para mim. Aqueles dias que o meu parceiro está fora, dá uma oportunidade de ter tempo para mim e também para estar com outras pessoas. Individualidade. Logo já não é um sacrifício. Logo já não é um sacrifício. Thank you. Mas há esta ideia que tu podes estar a sacrificar. É a primeira insegurança que salta em relação a esta coisa de abrir a relação e não sei o quê. Mas eu acho que daí tu... Porque é o que tu estavas a dizer. Eu não vou insistir na mesma frase que eu tô dizendo desde o início do episódio. Sim, mas é o que tu estavas a dizer, que é a cabeça, o estigma está lá. Acho até que tu desconstruires. talvez se tu não encarar como um sacrifício já de início, tu já começa a pensar diferente, tipo. Mas quando abres a relação, não, acho que é Sim, mas eu não difícil. venho de uma relação aberta, por Sim, isso sim, que eu sim, penso sim, dessa sim. forma. Vocês não Tu já podem esquecer começaste- disso também. Sim, já começaste assim. Já entraste no game a sério. Eu já comecei como solo. Não é a sério. É tipo. Eu já comecei sem ter que passar por esses passos de ter que sacrificar coisas de uma relação, entre aspas, pra. Então vá, o episódio fica por aqui. Este foi o episódio que deu merda. Não, deu merda, pensamos diferente, não é por causa disso que deu merda. Mesmo, literalmente nos Técnico. fecheiros. Ah, sim, E nós pois, é tivemos verdade, é que verdade. gravar aqui pelo menos mais de metade dele. E da outra vez que não ficou gravado, no fim do episódio, eu disse que, e volto a dizer para ficar aqui registado, quem contar a quantidade de vezes que nós dissemos a palavra sacrifício leva um butt plug autografado. Autografado, mano. Autografado.
Mas por favor, não. Alguém vai colocar o Pelos teu três. autógrafo no cu. Não, não é para pôr no cu, né? Se não gasta. Então, mas a pessoa vai ter um butt plug pra não usar? Não, fica de. Não, porque temos aqueles que são os conjuntos. Um vai autografado e outro não vai. Autografa a caixa. Não, mas é mais engraçado ter um butt plug em si Eu autografado. não quero estar com a minha assinatura dentro do cu de alguém. Eu quero, bora, vamos a isso. Foda-se. Só se for pra eu colocar. Tchau! Bye. Ai, que estresse esse episódio. Foda-se. Que sacrifício. Muito difícil. Ramboia! Com moderação.